Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Engie Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre o mercado imobiliário no Brasil e exterior. Nossos convidados, Ricardo Figueira, da Factual Imóveis, Leandro Castanho Martorani, diretor da Castanho Martorani Real Estate. Muito obrigado pela presença. Ricardo e Leandro, como vocês enxergam o atual momento do cenário do mercado imobiliário nacional nesse momento de pandemia? Olá, pessoal. Agradecer o convite aqui, uma honra, Barroso, pelo convite. Eu acho assim, o mercado, está acontecendo isso, o Leandro pode confirmar, e o mercado aqueceu muito com esse negócio da pandemia e vários fatores levaram a isso, não foi só pandemia, né? Então eu acho que a gente está vivendo um momento muito bom. Primeiro, também muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com a tua audiência. De fato, o mercado teve um aquecimento muito grande durante o período da pandemia, que acho que congrega alguns fatores, né? Acho que a queda dos resultados em investimento em papéis, o interesse das pessoas em sair dos grandes centros urbanos, que é um tema que a gente abordou no mundo todo, e ir para o interior ou para a praia, buscando um pouco mais de espaço, um pouco mais de qualidade de vida. Home office também. Home office, né? Fez com que essa movimentação, de fato, fez com que o mercado se aquecesse muito. Isso aí. Ricardo, hoje o seu foco principal são os imóveis na Riviera São Lourenço. A gente estava comentando aqui antes do programa que eu fui convidado para trabalhar há 35 anos atrás na Riviera e estava começando, principalmente, a Sobloco, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dos diferenciais do local, que hoje praticamente é uma cidade mesmo, né? E os tipos de imóveis que são mais procurados e o público, e se ainda tem possibilidade de expansão. São muitas perguntas. Então, diferenciais do local, que tipos de imóveis são mais procurados, público que compra e se ainda tem possibilidade de expansão. Vamos lá. Os imóveis mais procurados é igual procura para casa e apartamento. Tá? Eu não vejo... Obviamente que a gente tem mais apartamento lá do que casa. A Riviera foi projetada para uma média de 15 mil moradias, hoje a gente já está em 11 mil e poucas, são 2 mil casas e o restante apartamento. Mas hoje a gente está vivendo uma falta de imóvel, está faltando apartamento e está faltando casa, né? E o tipo de público é... Uma pergunta, desculpa. Está faltando porque não tem terreno? Não. Você falou da possibilidade de expansão. Ainda faltam a ser lançados na Riviera 5 módulos. A Riviera é dividida por módulo. Sabia. Ainda faltam ser lançados 5 módulos. Foi lançado o módulo 11 semana passada e ainda faltam 5 módulos para serem lançados. Então, como eu falei, ela foi projetada para 15 mil moradias mais ou menos, a gente está em 11 mil, 12 mil. Então, a gente tem aí 3 mil para serem lançadas. E, como o Leandro falou, pandemia, o investimento em ações e outros tipos de investimento no banco não estão rendendo o que as pessoas queriam que rendesse. Né? Então, e a pandemia, então o pessoal começou a querer, o êxodo, né, que a gente estava conversando, eu com o Leandro ali antes de entrar. Então ainda tem capacidade de expansão, mas foram pegos assim, desprevenidos com a pandemia. Vendeu tudo muito rápido, a gente perdeu muito imóvel. O que é perder imóvel? O proprietário que estava com o imóvel à venda ou para locação, tirou de venda e deixou de locar para ele usar o imóvel. E muita venda rapidamente. Então a gente ficou sem imóvel. Hoje, a lei da oferta e da procura, você tem muita procura e pouca oferta, então os preços subiram muito.
Outra coisa, que tipo de imóvel mais vende? De luxo, alto padrão, médio padrão? Lógico que tem casas lá de 6 milhões ou mais, mansões, mas qual, assim, não dá para especificar, mas, por exemplo, imóvel de 1 dormitório, 2 são poucos, né? Normalmente estamos falando de imóvel de 3, 4 quartos. Exatamente. A gente deve ter 90% aí de imóveis de 3 quartos para cima. Existe algum imóvel próximo à praia ainda ou não, para venda? Existe, tem imóveis, tem apartamento à venda, tem casa à venda no módulo que é módulo frente à praia. Existem imóveis ainda, mas eles estão sendo comercializados muito rápidos. Hoje a gente tem pouquíssima opção. A gente fala para o cliente na hora que a gente está atendendo, faça a proposta, pelo menos para reservar, e aí você vai pensar com calma. Aí o cliente fala assim, não, eu vou para São Paulo pensar, semana que vem eu volto. Quando ele volta, ele não tem mais aquele imóvel e não tem provavelmente outros que a gente mostrou. Realmente as coisas estão sendo muito rápidas. Muito bom, fico contente com isso, né, com o desenvolvimento, né? Leandro, apesar de atuar em várias localidades do país, o seu forte mesmo, como você comentava anteriormente, é o mercado internacional. Primeiro eu queria fazer uma pergunta, o que te levou a trabalhar no mercado internacional? De onde surgiu essa ideia? Bom, eu sou empresário no ramo da comunicação, continuo empresário, né, já há muitos anos, e em 2015 eu comecei a buscar, no final de 2014, alguma coisa para mudar a área de atuação, né, ou abrir uma nova área de atuação. E daí eu fui procurar uma casa para comprar na Flórida. E tive uma experiência horrorosa. Na verdade, a experiência quando eu estava lá, na parte de hotelaria, foi muito boa. Mas a experiência profissional e quando eu voltei para o Brasil foi muito ruim. E eu percebi que mesmo os grandes grupos imobiliários do mundo não faziam o atendimento internacional. E entendi que existia ali uma oportunidade de mercado. A pessoa que queria comprar um imóvel fora do local onde ela vive e não tinha quem atendesse. Fiz uma pesquisa muito breve e percebi que esses grandes grupos no atendimento eram domésticos. Você chegava numa imobiliária internacional em São Paulo e perguntava sobre um imóvel nos Hamptons de Nova York, a pessoa mal sabia onde ficavam os Hamptons de Nova York. E daí eu percebi que ali tinha uma oportunidade. E comecei vendendo apartamento em Miami, casa em Orlando, e assim a gente foi indo para o mundo todo. Hoje são 8 países, 26 cidades. Que beleza. Queria que você falasse um pouquinho dos diferentes tipos de imóveis que você representa, principalmente na Europa e Estados Unidos. Você lembra os países? Você falou 20, não dá para lembrar. Mas que tipos de imóveis você representa? São 8 países. São representa 20, isso? Você é representante de alguma empresa de lá? Como é que funciona a gente tem uma atuação comercial nesses 8 países em 26 localidades. Não é que a gente representa nada. Então, na Riviera, por exemplo, a gente comercializa imóveis à Riviera, uma dessas 26 cidades. Mas como é que vocês captam esses imóveis? Você tem um escritório lá? Ou alguma empresa contrata você para você vender os imóveis no Brasil? Como é que funciona? Não, a gente tem 3 tipos de atuação. Atuações próprias, atuações onde a gente é sócio de um escritório regional e atuações onde a gente tem um parceiro regional. O que é importante? Que a pessoa que atende o nosso cliente tenha conhecimento profundo daquela localidade. Então, hoje a gente está nessas 26 cidades com o mesmo padrão de atendimento. Era isso que eu buscava quando eu montei a Castanho Martorani, era realmente trazer um padrão de atendimento único, de conhecimento profundo de cada uma das regiões, das áreas que a gente comercializa. Quando você fala dos tipos de imóveis, a gente trabalha com 3 áreas de atuação. A gente nasceu vendendo second home, fora do Brasil. Nosso negócio era vender a tua casa de praia em Miami, a tua casa de campo na Toscana. Mas aí a gente percebeu que esse comprador de imóvel, de second home, que a gente chama de imóveis para se divertir, também comprava imóveis para investir. E daí a gente foi para essa segunda área de atuação, que são os imóveis de investimento. E por último, a gente, com o êxodo internacional, aí, a gente percebeu que as pessoas queriam mudar de países. Então a gente trabalha hoje com imóveis para se divertir, para investir e para morar. Então são esses 3 perfis de imóveis. E dentro desses perfis, a gente nasceu no AAA e hoje a gente, cada ano que passa, é um objetivo nosso, democratizar o máximo possível, né, sabendo que não é uma democratização muito ampla, a venda de imóveis internacionais. Então hoje a gente não está só no AAA, a gente atende também outros perfis de imóveis. Tá, rapidamente, antes do intervalo, investimento, você fala, é imóvel que as pessoas locam, ou investem mesmo o seu dinheiro que está sobrando aqui no Brasil, uma valorização do dólar, seria mais o quê? A gente tem basicamente 3 caminhos no investimento internacional. O primeiro é a proteção cambial, quer dizer, é trabalhar com a valorização do câmbio. O segundo é a geração de renda, de receita, né? É o imóvel de locação.
E o terceiro é a valorização, é comprar um imóvel ou em construção ou em locais onde a área não aumenta. Um exemplo, Veneza ou Manhattan, onde você tem uma área muito limitada para ser construída. A Riviera, onde cada vez menos você tem espaço para construir, aquele metro quadrado tende a valorizar, né? Então a gente faz uma análise histórica aí da valorização de determinadas áreas no mundo e apresenta as melhores opções de investimento para os nossos clientes. Excelente. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre o mercado imobiliário no Brasil e exterior. Nossos convidados, Ricardo Figueira, diretor da Factual Imóveis, Leandro Castanho Martorani, diretor da Castanho Martorani Real Estate. Ricardo e Leandro, os móveis compactos eram a bola da vez antes da pandemia. Hoje eles perderam espaço para os imóveis maiores, mais confortáveis? Vamos lá. Na Riviera, não aconteceu porque procura geral. Tem muita gente comprando o que dá para comprar. E eu vejo que não que ele não seja mais a bola da vez, eu acho que ele vai continuar tendo a sua procura, mas eu acho que está tendo uma inversão aí. Talvez as pessoas começarem a morarem na Riviera, muita gente morando, inclusive saiu uma reportagem no jornal aqui semana passada que a população fixa da Riviera cresceu 200%. Nossa. E eu acho que aí eles vão começar a ter uma base menor onde eles moravam. E aí eu acho que vai continuar tendo essa procura, porque já tem uma procura grande para esse tipo de imóvel, né? É o solteiro, é a pessoa que se divorciou, tal, isso não vai parar. Eu acho que isso vai continuar. Eu acho que vai continuar tendo uma procura, sim. Pela praticidade também. Exatamente, é prático. Hoje o ser humano ele quer muito mais praticidade. Agora, as famílias também, eu acho que teve uma mudança. Por ter que ficar mais tempo fechado em casa, eu acho que todo mundo teve uma procura por um imóvel maior. Na Riviera eu percebi muito isso, muita gente que sair de casa, de apartamento e ir para casa, e muita gente querendo trocar de um apartamento menor para um apartamento maior. Porque uma coisa era você ir ficar final de semana e férias num apartamento menor, outra coisa é você ficar morando num apartamento menor. Então você teve muita troca de posição, as pessoas começaram a ir para imóveis maiores. Leandro, concorda? Em partes. No Brasil talvez, mas fora talvez não, né? Eu acho que tem um movimento. Em abril do ano passado eu escrevi um artigo falando sobre o êxodo urbano. E ali eu assinalava com bastante convicção a mudança das pessoas dos grandes centros para o interior e para o litoral. E isso é um movimento no mundo. Quer dizer, é o sujeito saindo de São Paulo indo morar na Riviera, é o saindo de Nova York indo morar nos Hamptons, do centro de Miami indo morar para ter mais espaço. Contudo, eu penso que esse é um movimento não definitivo. Eu acho que, como todo momento de crise ou de movimentação do mercado, ele ainda tende a se acomodar. Eu acho que ele não está acomodado. Então, eu estou num estudo ainda para tentar entender melhor aonde isso vai parar. Eu acho que nem os construtores não encontraram qual é o tamanho ideal, aonde as pessoas de fato vão morar. O que eu observo é que muita gente que achava que ia de fato se mudar do grande centro para o interior, percebeu que não vai conseguir se mudar, porque a escola do filho não está lá, porque determinados compromissos do home office foi percebido que não deram certo em home office, que precisavam voltar a ser presenciais. Então, acho que existe uma movimentação e isso ainda está desenhando o tamanho ideal do imóvel. A gente fez uma pesquisa entre os nossos leads, né, os nossos clientes do mundo, o ano passado, e percebeu que o imóvel mais buscado tinha 470 metros de área construída, que era um imóvel ligeiramente maior do que do ano retrasado. Então, de fato, as pessoas buscaram mais espaço, mas esse espaço ele vem carregando mais custo, ele vem carregando mais deslocamento, muitas vezes, das responsabilidades diárias, e isso eu penso que tende a se acomodar num modelo que nem é o que era, nem é o que está sendo durante a pandemia. Eu acho que existe algo no meio do caminho aí que vai ser o que as pessoas de fato vão trazer para o dia a dia delas num futuro próximo, que é se Deus quiser, o final da pandemia. Então, uma coisa que a gente vem notando nesse último prédio que a gente está lançando, o Mykonos, é que quase 50%
dos compradores vêm de São Paulo e do interior. Muitos pelo trabalho home office e outros por quererem viver em Santos, talvez na aposentadoria. Então, eu acho que o imóvel de segunda moradia, ele ganhou força, Concordo. por enquanto, nos grandes centros. E várias pessoas, por exemplo, você vai procurar casas no litoral para alugar, em condomínios, que alugar no final de semana, quase não tem. Porque as pessoas estão alugando o ano para poder passar todo final de semana nas casas. Essa tendência, você acha que não veio para ficar. Pode ser que mude, né? Você concorda? Eu concordo, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Hoje está acontecendo isso. A gente não sabe se essa pandemia, se ela, que nem ele falou, tomara que acabe. A gente não sabe se ela vai acabar, a gente não sabe se vai surgir uma nova cepa, o que vai acontecer, se a vacina vai ter mesmo essa eficácia toda. Porque se surgir uma nova cepa que essa vacina não dá conta, vai complicar de novo. Então, eu acho que ainda precisa... Hoje a gente está, o que ele falou, indefinido. A gente está vivendo, hoje está acontecendo isso. Mas a gente não sabe qual vai ser a definição. A definição a gente tinha antes da pandemia, que era uma coisa que era, né, normal. Agora a gente não sabe o que vai acontecer. Eu acho que a pandemia fez com que a movimentação do mercado se acelerasse talvez em 10 vezes, né? E aquele movimento que era um movimento lento foi muito rápido. De um lado, para a gente no mercado imobiliário, isso foi muito positivo. De um outro lado, eu me preocupo com as consequências disso. Primeiro porque as cidades para onde as pessoas migraram, elas não tinham estrutura para absorver essa movimentação tão pesada, de tanta gente, né? Segundo, porque eu acho que as pessoas, naquele momento de euforia, também não raciocinaram de forma profunda sobre essa mudança. Então, eu acho que tem uma tendência aí a uma acomodação que eu penso que não é nem lá nem cá, que vai ter um meio do caminho aí e que daí, de fato, as pessoas vão se estabelecer e a gente do mercado imobiliário vai ter aprendido um monte aí para saber qual é o futuro, né? É o bom que ele estava falando, essa pandemia, para alguns segmentos, né, que não sentiram e até se desenvolveram, né, foram uma mola propulsora para o desenvolvimento. E a construção civil é um desses mercados, em função de várias coisas que a gente já falou. Graças a Deus está indo muito bem, né? Ricardo, os imóveis da Riviera são especificamente para uso particular ou as pessoas locam e usam o Airbnb? O que você imagina? Tem bastante gente que hoje está usando. Vamos falar, antes da pandemia, era meio a meio, porque tinha gente que usava o apartamento, mas as pessoas deixam o apartamento preparado para locação. Então, evidentemente, assim, se ela não vai esse final de semana, ela aloca. Né? Algumas pessoas, para investimento, porque lá dá um retorno muito bom de locação, tem o imóvel de investimento para locação. Né? Tem as pessoas que também compram e vendem com a valorização, lá valoriza muito e muito rápido. Agora, hoje... eu acho que as pessoas, tenho certeza, hoje estão usando. São pouquíssimos imóveis para locação, está muito difícil, porque o proprietário começou a usar esse imóvel. Só tem locado os proprietários que são especialistas nesse tipo de negócio e tem mais de um imóvel, porque a maioria saiu do mercado, a pessoa deixou de vender e está usando e deixou de alugar e está usando. Então, é o que você falou, está difícil de você encontrar as pessoas têm me ligado, têm pedido um imóvel de locação e está difícil, tanto para locação diária, que a gente fala, que aluga para o final de semana, como locação semestral e anual. Muita gente também querendo alugar para sentir o que é ficar lá. Tenho atendido muita gente assim, a pessoa quer alugar por 6 meses para ver como que vai ser a vida dela, subindo para São Paulo, indo para o interior trabalhar e voltando para ficar na Riviera, deixa a família lá. Então, realmente a locação está muito requisitada e pouca oferta. Bom, vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre o mercado imobiliário no Brasil e no exterior. Nossos convidados... Ricardo Figueira, diretor da Factual Imóveis, e Leandro Castanho Martorani, diretor da Castanho Martorani Real Estate. Leandro, ainda sobre imóveis nos Estados Unidos e Europa, qual a burocracia para um brasileiro adquirir um imóvel lá? Talvez, acho que essa pergunta é a pergunta que eu mais respondi na vida. A burocracia é muito simples, a verdade é que quase não há burocracia, muito parecido com o Brasil. Praticamente todo brasileiro
está apto a comprar um imóvel desde que tenha um visto para aquele lugar. Cada país tem uma característica própria, mas são variações muito pequenas. Hoje, 75% dos imóveis que a gente vende são de brasileiros que não saem do Brasil. É interessante isso. O sujeito não vai ver o imóvel que ele compra. Ele compra aqui do Brasil. Então, é possível comprar da casa dele. O que ele precisa ter? Uma comprovação da capacidade de compra, se for financiado, ou a capacidade de compra, se for à vista, um visto válido para aquele lugar e um bom corretor para escolher o imóvel, geralmente da Castanha Martorani. Muito bom. E o tipo de imóveis mais vendidos e o local? Que tipo de 1 quarto, 2, 3, living, depende do lugar, casa, mansão, mas assim, e qual a peculiaridade de cada imóvel em cada local, assim, dos principais, né? Porque não dá para falar de 26 locais. Sim. Hoje o lugar que a gente vende o maior número de unidades é Orlando, na Flórida. O imóvel mais procurado é um imóvel que o comprador vai usar durante as férias e vai alugar quando não estiver usando. E esse movimento ainda se mantém, mesmo na pandemia. A diferença é que antes ele alugava para o short-term rental de verdade, né? Aquela pessoa que ia passar uma semana, 10 dias, e hoje as locações elas aumentaram de uma semana, 10 dias para quase um mês. Mas o comprador ainda busca esse imóvel de 4 dormitórios, num condomínio em Orlando, e ele vai usar esse imóvel, em média, até 30 dias por ano e vai alugar o resto do ano por temporada. Esse é o mais buscado, vamos falar em Estados Unidos, né? Quando a gente pensa em Europa, Portugal ainda é o local mais buscado, Itália tem tido um aumento muito representativo, mas Portugal, para o brasileiro, por conta da barreira linguística, ainda é o local mais buscado. Já há uns 2 anos a gente vem numa movimentação de atender outros clientes do mundo para vender outros lugares do mundo. Tanto vender um imóvel no Brasil para um norte-americano de Los Angeles, quanto vender um imóvel em Veneza para um norte-americano de Nova York, ou um imóvel de Nova York para um português do Porto. Então a gente tem feito essa internacionalização, a gente nasceu vendendo para brasileiro, mas a nossa meta é fazer com que o mundo todo compre imóveis em outras localidades que não no domicílio da própria pessoa. E aí a gente tem uma diferença muito grande entre os imóveis de cada um dos lugares, né? Quando você pensa num imóvel de turismo na Itália, em Veneza, por exemplo, você está falando de um imóvel de 1 ou 2 dormitórios. Quando você pensa em Orlando, que é um local onde as pessoas vão com a família, você pensa num imóvel de 4, 5 dormitórios. Depende muito da localidade. Tá. E para conseguir um financiamento, por exemplo, o brasileiro vai lá, para conseguir o financiamento, a burocracia, mesmo que ele tenha a carta de fiança do Brasil, como é que faz? É verdade que os juros, dependendo do cliente e da parceria, não é parceria, fugiu a palavra, que ele tem com o banco. Relacionamento. Relacionamento que ele tem com o banco, a taxa é maior, é menor. Como está girando essa taxa e a dificuldade para o financiamento? Vamos lá. Alguns países, de fato, financiam para estrangeiros. E o brasileiro entra no grupo dos estrangeiros de forma geral, tá? Os Estados Unidos e Portugal são 2 dos melhores exemplos. E ali você vai ter uma característica mais, de um lado nos Estados Unidos, outra em Portugal. Mas vamos falar em linhas gerais. A burocracia é basicamente a mesma burocracia de conseguir um financiamento aqui no Brasil. A diferença é que você vai ter que fazer uma comprovação da sua movimentação bancária, da sua capacidade de compra aqui do Brasil, lá nos Estados Unidos. Então vai ter uma documentação que você vai prestar daqui do Brasil para lá. A maioria dos financiamentos tem uma taxa de 5,5%. Estou falando default, tá? O sujeito que não tem relacionamento com o banco, em média, ele vai ter uma taxa de juros de 5,5%. Poxa, eu tenho um baita relacionamento já com o banco nos Estados Unidos, essa taxa tende a diminuir. Seguro de vida, seguro de carro, seguro de dinheiro aplicado, é isso? Sim, a movimentação histórica. A verdade é que, principalmente nos Estados Unidos, é muito relevante a sua movimentação bancária. Muitos clientes chegam para a gente e falam assim, não, eu tenho conta há 20 anos. Mas quando você vai olhar para a movimentação bancária, ela não existe. O sujeito usa aquela conta nos 20 dias que ele está lá por ano. O que importa é ter a movimentação bancária e esse relacionamento. Então, nos Estados Unidos, a gente está falando em média 30 anos de financiamento, em média 5,5% de taxa de juros e 50% do valor do imóvel financiado. Então, hoje, um banco americano empresta no mínimo 100 mil dólares, isso é importante. Quero comprar um imóvel de 80 mil dólares, não existe financiamento. Se a gente usar pelo default, é um imóvel de 200 mil dólares, onde o comprador vai dar 100 mil dólares de entrada, vai financiar os outros 100 mil dólares a 30 anos e 5,5%. Tem o relacionamento e isso diminui. Mas só financia 50%?
Se tiver um histórico melhor, dá para financiar 90%, 100%, mas o padrão é 50%. Uma coisa interessante, Portugal é muito parecido, tá? Agora, alguns países que não financiam para estrangeiros, a gente na Castanheira Martorani tenta fazer um relacionamento muito próximo com as construtoras para buscar um parcelamento para aquele cliente. Então, a gente consegue hoje, em alguns lugares como na Itália, algumas construtoras que parcelam para estrangeiros, geralmente em prazos um pouco menores, tipo 5 anos, mas com taxas de juros muito boas. Eu tenho casos na Itália com taxa de juros de 2,5% ao ano, com parcelamento em 5 anos, com 50% de entrada. O 50% de entrada é meio que um default, um padrão no mundo, né? Então, eles pedem 50%, principalmente com a entrega do imóvel. Quando a gente está falando de obra, a gente consegue uma entrada menor com um pagamento durante a obra. Mas a gente está falando de obras muito rápidas, como média. Então, também não é um grande benefício para o comprador. Muito bom. Ricardo, você também atua em Santos, né? Vendendo imóveis em Santos, mas seu foco principal é na Riviera. Onde você acha que poderia ocorrer aqui uma revitalização urbana? Onde você acha que as pessoas conseguiriam viver imóveis populares em Santos? Local, assim, estamos falando local. Centro, na área ali do VLT. Onde você acha que tem espaço para imóvel popular em Santos? Para evitar que as pessoas migrem para São Vicente, Praia Grande, Cubatão, por não conseguir pagar um apartamento aqui? Eu acho que tem e teria que ser mais bem explorado o centro. Eu sei que tem um problema de tombamento, muito imóvel tombado, mas eu acho que tem que ter um estudo para poder melhorar o centro. O centro está muito abandonado, né? Você vê as empresas saindo do centro, indo para os novos prédios comerciais que foram feitos para o lado de cá. Então, eu acho que tem que ter um estudo, tem que ter uma atitude aí da prefeitura e chamar arquitetos da cidade e pessoas do ramo e fazer um estudo porque está ficando muito abandonado. É triste, você vai no centro de Santos e dá uma tristeza. As empresas estão saindo de lá e tudo abandonado. Então, não sei como é que... Eu não entendo muito bem essa lei de tombamento, tá? Eu acho que teria que ser estudado isso para poder ter a transformação de muito imóvel comercial que está parado, fechado e abandonado e tentar fazer um estudo para transformar em condomínio clube, um tipo de imóvel que seja residencial e que dê para fazer a comercialização para esse tipo de público. Para incluir as pessoas em Santos, né? Isso mesmo. Bom, chegamos ao final do nosso programa. Quero muito aí agradecer a presença do Ricardo, do Leandro, nosso telespectador que está nos assistindo, e dizer que na próxima semana estaremos de volta. Se Deus quiser, grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Ingeplus Construtora e Incorporadora.